Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a aula 50 de Física. Nós ainda estamos vendo o conteúdo de movimento circular uniforme, o MCU. Nós já sabemos como transformar, como converter graus para radianos. Isso aqui foi o passo inicial do nosso conteúdo. Em seguida, nós definimos o que é período e o que é frequência, e também velocidade angular. Na aula de hoje, nós iremos introduzir um novo assunto, a velocidade escalar ou linear. Nós já sabemos como é esse conceito, essa grandeza física, no movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade escalar é ΔS sobre ΔT, certo? Como, por exemplo, a fórmula da velocidade média. Porém, nós vamos trazer esse raciocínio da velocidade linear para o movimento circular uniforme. Eu vou explicar isso mais detalhadamente adiante. Mas antes, eu peço a vocês que resolvam estes exercícios de fixação antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje. Temos aqui a questão 12. Vocês vão ler a questão e tentar resolver sozinhos. É uma questão bem simples, onde você deve encontrar a frequência e o período do movimento de uma partícula que executa um movimento circular uniforme. Temos também a questão 13. Esta questão, especificamente, ela vai corresponder ao conteúdo abordado na aula de hoje, que é sobre velocidade escalar ou linear. Então, copiem também e tentem resolver esta questão após a explicação e o conteúdo sobre velocidade escalar no movimento circular uniforme. Vamos ao quadro negro. Então, aqui está o conteúdo em que nós vamos trabalhar a velocidade escalar. A velocidade escalar ou linear V, ela recebe um símbolo, a gente já conhece, é a letra V minúsculo, ok? A letra V minúsculo com uma seta em cima indica uma grandeza vetorial, ou seja, essa grandeza possui intensidade, direção e sentido. Então, essa é uma característica de grandeza vetorial, possuir intensidade, direção e sentido. E a velocidade escalar é assim, certo? Ela é representada, simbolizada pela letra V, V minúsculo, a velocidade escalar ou linear. Então, suponha que aqui nós temos uma partícula de massa m, certo? Essa partícula de massa m executa um movimento circular uniforme, um movimento de trajetória circular, e ela sai do ponto A até o ponto B, descrevendo essa trajetória circular. A distância em que ela se encontra do ponto A até o centro da circunferência é o raio, que é a medida da distância da periferia até o centro. Tá certo? Então, a partícula saiu do ponto A e veio para o ponto B. Então, aqui nós temos, por exemplo, a medida do ângulo formado a partir desse movimento, desse trajeto do ponto A para o ponto B. E aqui está esse ângulo. Esse ângulo é o nosso Δθ, certo? É a variação do ângulo final com o ângulo inicial, certo? Então, nós já sabemos que no ponto A nós temos o chamado ângulo inicial θ0, né? Isso nós já sabemos.
E no ponto B, nós temos o ângulo final θ, certo? É o ângulo final. Mas não queremos saber de ângulos, já que o ângulo está relacionado à velocidade angular. E a velocidade angular nós já sabemos, né? Nós já definimos nas aulas anteriores que é o ômega. O ômega é a velocidade angular, que é Δθ sobre ΔT. A variação do ângulo final, né? É a variação de θ, ou seja, o ângulo final menos o ângulo inicial, θ menos θ0, sobre T menos T0. Aqui nós temos, por exemplo, o instante inicial, em que, obviamente, inicia o movimento, né, T0, e aqui nós temos também o instante final, onde a partícula sai do ponto A até o ponto B. Mas não queremos saber sobre a velocidade angular. O que nós queremos entender aí é a velocidade escalar ou linear v. Então vamos começar a manipular algumas fórmulas para determinarmos a velocidade linear v. Somente o módulo dela, o módulo da velocidade linear. O objeto está aqui no ponto A. Então, neste ponto, eu tenho uma velocidade linear no ponto A, que é VA. É claro que essa velocidade aqui, ela é vetorial, porque ela tem uma intensidade, uma direção e um sentido. Bem aqui no ponto B, ela vai descrevendo, justamente, ela vai descrever um movimento nesse sentido aqui, ó, né? Nesse sentido aqui, é o sentido anti-horário, não é isso? O sentido aqui é anti-horário. Então nós observamos que no ponto A nós temos a velocidade vetorial VA. Ela tem um módulo, uma intensidade, né? Uma direção e um sentido. A direção da velocidade do objeto de massa m no ponto A, a direção é vertical. A direção é vertical. E o sentido é para cima. Ok? Mas quando ela está no ponto B, já que ela vai descrevendo um movimento anti-horário, um movimento circular, então a velocidade ela já mudou, né? De direção e de sentido. Então aqui a velocidade no ponto B eu vou chamar de VB, tá certo? É a velocidade no ponto B. Eu vou chamar de VB, que é essa velocidade aqui. Obviamente vai ter uma seta em cima para indicar justamente que é uma grandeza física vetorial. Então, nós temos aí duas velocidades diferentes em direção e sentido. Porém, essas velocidades têm o mesmo módulo. Por que tem o mesmo módulo? Porque o raio não mudou, né? Desde a trajetória circular ou semicircular, quando sai do ponto B quando sai do ponto A até o ponto B, o raio se mantém constante, né? Ou seja, o raio não muda. A distância da periferia até o centro nem aumenta nem diminui, permanece constante. Por isso que o módulo ou a intensidade da velocidade escalar, da velocidade linear da partícula, tanto nos pontos A e B, essa velocidade são iguais. Essas velocidades se equivalem, certo? Porém, a direção da velocidade no ponto B, ela já mudou. Ó. Quer dizer, a direção continua na vertical, né? A direção continua na vertical, mas o sentido agora é para baixo. A velocidade no ponto B, o sentido dela, ó, no ponto B, é para baixo. No ponto A, aponta para cima. No ponto B, ele está na vertical, mas ao mesmo tempo atua para baixo. Certo? Já mudou
de sentido. Então, a intensidade permaneceu a mesma, tanto no ponto A quanto no ponto B, a direção também, mas o sentido mudou. O sentido de A, a velocidade escalar ou linear aponta para cima, no ponto B, a velocidade escalar aponta para baixo. Se fosse bem aqui, ó, um ponto C qualquer, né? Então a direção já seria na horizontal, tá certo? Então nós observamos isso aí. Então, para manipularmos as fórmulas, nós temos que saber que no movimento uniforme a velocidade média, certo, é igual ΔS sobre ΔT, não é isso? Nós sabemos disso. Porém, queremos trabalhar a velocidade escalar ou linear no movimento circular uniforme. E para isso nós temos que fazer algumas transformaçõezinhas. Vamos lá. Suponha que esse círculo ele se converta em uma linha reta. Então, aí nós estaremos tratando de velocidade linear ou escalar, porque esse círculo foi transformado em uma reta, em uma linha reta, ok? Então esse é o primeiro passo para nós entendermos. Então nós podemos fazer o seguinte, já sabendo que essa velocidade escalar ou linear ela é constante desde o ponto A até o ponto B e em toda a trajetória circular, já que o raio não vai mudar, então nós vamos chamar a velocidade escalar ou linear de V. E ΔS, obviamente, é a variação do espaço, que é o espaço final menos o espaço inicial, S0. É isso? Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então tá aí. Essa é a fórmula da velocidade escalar ou linear, mas não, obviamente, para o movimento circular uniforme. Tá certo? Então, queremos transformar essa circunferência em uma linha reta. Então, bem aqui no ponto A, eu tenho o espaço inicial S0. Então, eu vou até fazer isso aqui, ó. Bem aqui no ponto A, eu vou ter o espaço inicial S0. E ele vai até o ponto B, certo? E no ponto B, eu vou ter o espaço final S, certo? No ponto B, eu vou ter o espaço final S, tá certo? No ponto B. Então vamos expressar S0 e S, ou seja, o espaço inicial e o espaço final, em termos de coordenadas polares, ou seja, falando uma tradução mais palpável para vocês, vamos transformar S0 e S em função dos ângulos θ0 e θ, respectivamente. Mas como eu vou fazer isso, professor? Vamos fazer o seguinte. A gente sabe que o comprimento da circunferência C é igual a 2π vezes o raio. Isso de uma circunferência completa, não é? Ou seja, o comprimento da circunferência, ele é uma extensão linear da circunferência, né? O comprimento da circunferência é uma extensão linear, né? O comprimento da circunferência, uma extensão linear, onde aqui eu tenho
2π, que é o ângulo, né, de uma volta completa. Então, o ângulo de uma volta completa eu sei que é θ, né? Uma volta completa. Então, 2π radianos é igual a 360 graus. Então, 2π equivale ao ângulo, né? 2π equivale ao ângulo. Então, fica θ vezes o raio, que isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a uma circunferência completa. Uma circunferência completa é uma volta completa. Estamos transformando a circunferência em uma linha reta e calculando o comprimento dela. Então, fica C igual a θ vezes o raio. Ou seja, C igual 2πr é o comprimento da circunferência, né? Ou seja, o comprimento da circunferência é C igual a θ vezes o raio. Θ é o ângulo. Se for uma volta completa, obviamente, é 360 graus ou 2π radianos. Então, esse mesmo raciocínio nós vamos trazer para cá. Então, nesse caso, se for para o ângulo inicial, no ponto A, eu vou ter quem? Quem será o comprimento inicial no ponto A? O comprimento inicial no ponto A está aqui, ó, S0. Tá certo? O comprimento inicial no ponto A é S0. Então, vamos ter S0, que fica no lugar do comprimento, e ele é o comprimento inicial, que será igual a quem? Ao ângulo inicial, θ0, ok, está aqui, θ0 vezes o raio. E esse mesmo raciocínio vale para o ângulo final no ponto B. No ponto B eu tenho um ângulo final θ, certo? Vamos verificar. Então, obviamente, o comprimento da circunferência no ponto B é onde está o S. S igual, o ângulo lá é o θ. S igual a θ vezes o raio. Então, agora nós podemos substituir S0 e também S lá na fórmula da velocidade média, tá bom? Então, vamos lá. Então, seria como? Então, seria V igual... Quem é S? Espaço final. Espaço final em função do ângulo, quanto equivale S? Que é o espaço final. S vale θ vezes o raio. Então, tá aqui, ó. θ vezes o raio. Menos S0. Quanto equivale S0? Espaço inicial em função do ângulo inicial, θ0. Então, S0 vale θ0 vezes R. S0 vale θ0 vezes o raio. Dividido por quem? Dividido por T menos T0. T menos T0 é justamente quem? É o delta T. É a variação de tempo. Então, nós vamos poder expressar isso da seguinte maneira. Vamos repetir a velocidade escalar ou linear, V, que é igual... Bom, quem está... Quem nós podemos colocar em evidência aqui é o R, porque o R está no primeiro e aqui no segundo membro do numerador do lado direito da igualdade. Então, θ vezes R menos θ0 vezes R. Então, eu posso colocar o R em evidência.
Colocando R em evidência, então nós vamos ter R que multiplica. Aqui está muito em cima, então eu vou trazer para cá. V é igual a R, colocando R em evidência, que vai multiplicar justamente quem? Θ vezes R dividido por R é θ. Então, aqui dentro do parêntese nós temos θ. Menos θ0 vezes R dividido por R é θ0. Então, aqui está θ0. E nós colocamos justamente o R em evidência. Dividido por quem? Dividido por ΔT. Tudo isso aqui é dividido por ΔT. E ΔT a gente sabe que é T menos T0. Então, quem é essa parte aqui, ó, da velocidade escalar? Velocidade escalar V é igual a R vezes θ menos θ0, ou seja, o raio vezes o ângulo final menos o ângulo inicial, dividido pela variação de tempo, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Então, quem é essa parte aqui, ó? θ menos θ0 dividido por ΔT. É justamente isso aqui, ó. A velocidade angular, o ômega. Então, vou trazer para cá, ó. Vocês se lembram que a velocidade angular, ela é assim? Ômega é igual a Δθ sobre ΔT. Ou seja, quem é Δθ? A variação do ângulo, né? É o ângulo final menos o ângulo inicial dividido por ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, isso aqui, ó, θ menos θ0 sobre ΔT é justamente quem? É o ômega, né? É a velocidade angular. Então, circulei isso aqui, né? θ menos θ0 sobre ΔT. Então, isso aqui vai ser o ômega. Então, a velocidade linear ou escalar, ela é igual a o raio vezes o ômega. Ou seja, é essa parte que eu circulei, que é o ômega, vezes o raio que já está no numerador, né? Ômega vezes o raio. Está aí a fórmula da velocidade escalar ou linear. Certo? Essa aqui é a primeira fórmula para a velocidade escalar ou linear. É a primeira fórmula. Nós podemos associar a outra fórmula, certo? Que pode ser justamente quem? Vamos verificar. V é igual a ômega vezes o raio. Só que o ômega, a gente sabe que pode ter outras fórmulas, né? Nós temos ômega igual 2π sobre o período, isso é o ômega. E também nós temos o ômega como sendo igual a 2π vezes a frequência, não é? Existe essa outra fórmula aqui também. Então, nós podemos expressar a velocidade escalar ou linear de uma outra maneira. E assim nós vamos ter V igual a... No lugar do ômega eu posso colocar 2π sobre t. Então pode ser 2π vezes r sobre t. Então 2π
vezes o raio dividido pelo período T. E também nós temos uma outra, que é V, que é a velocidade escalar ou linear, que é igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. Aqui a primeira fórmula. Aqui está a segunda e aqui está a terceira. 2π vezes a frequência, a gente sabe, ó, 2π vezes a frequência é a velocidade angular. Então, velocidade escalar é igual a 2π vezes a frequência vezes o raio, né? Porque a gente sabe que a frequência é inversamente proporcional ao período, e o período é o inverso da frequência, obviamente. Então, explicado todas as fórmulas, então vamos parar por aqui, pessoal. Próxima aula, daremos continuidade ao conteúdo de velocidade escalar ou linear, resolvendo aquela questão, aquela atividade que eu deixei no início da aula para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!